qual é o nosso propósito, afinal? Especialmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão que é universal. Vamos usar a filosofia do Immanuel Kant só como um ponto de partida para uma jornada bem maior, sobre propósito, envelhecimento e até o nosso lugar no universo. E para começar essa investigação, olha só essa frase, que é a ideia central que vai guiar a gente. Quando não se pertence a nada, somente se morrerá com dignidade. É uma afirmação bem forte, né? Ela meio que sugere que a dignidade é uma espécie de prêmio de consolação para uma vida que perdeu suas conexões. Mas será que a história é só essa? E é isso que nos leva a questionar um dos grandes pilares do pensamento ocidental. A famosa ideia de Kant sobre envelhecer com dignidade. Ela é muito respeitável, claro, mas talvez ela esteja deixando de lado um ponto fundamental sobre o que realmente significa estar vivo. Vamos investigar se essa história está mesmo completa. Agora, a tese que vamos explorar expande a nossa perspectiva de um jeito radical. A ideia aqui é que as nossas vidas têm um propósito muito, mas muito maior do que a nossa existência individual. A nossa função, de certa forma, é cósmica. É como se o universo precisasse de olhos para poder se enxergar, e esses olhos somos nós. Pensa nisso. Nós existimos para que o universo possa se observar. E como é que isso acontece? Através de um mecanismo-chave, o pertencimento. Nossas conexões com a família, com amigos, com a cultura, elas não são só sentimentos, elas são o próprio mecanismo que permite essa observação cósmica. Sem essa conexão, o universo, de certa forma, fica cego. Para a gente entender como nós funcionamos como esses olhos, a gente precisa de um conceito essencial: a vontade. Pensa nela como o motor da existência, sabe? É aquela energia fundamental que nos empurra, que nos faz desejar, experimentar, aprender. É a força que nos mantém em movimento. Ok, se a vontade é o motor, o pertencimento é o sistema de navegação. E aqui não se trata só de se sentir incluído num grupo. Nessa filosofia, o pertencimento é a própria estrutura, é a rede através da qual a consciência do universo acontece. Sem ele, a observação simplesmente não rola. E tudo isso nos leva à nossa função. E olha, não é nada grandioso ou complicado. É simplesmente viver. Viver a nossa trajetória, que é única. E, ao fazer isso, a gente contribui com os dados da nossa experiência para uma consciência maior. Cada vida é como se fosse um ponto de informação essencial para o todo. E aqui que a perspectiva se expande de um jeito impressionante. A ideia de observação não se limita só a nós, seres humanos, ou mesmo a seres vivos. Ela é apresentada aqui como uma propriedade fundamental de tudo que existe. A nossa própria origem é descrita como um desdobramento do nada. É como se fôssemos uma dobra, uma flutuação na energia do vácuo quântico, que por um verdadeiro milagre de probabilidades se condensa em matéria e eventualmente em consciência. E essa ideia de observar se aplica a tudo. Uma pedra, uma planta, uma estrela. Cada um desses é considerado uma forma de existência que observa o universo. Cada um, claro, à sua maneira e na sua própria vastíssima escala de tempo. A grande diferença está no ritmo, na escala. Um ser humano observa uma jornada social super complexa ao longo de uns 100 anos. Já uma estrela, ela observa um processo cósmico gigantesco ao longo de bilhões de anos. São só ritmos de perspectivas diferentes da mesmíssima função universal de observar. Ok? Vamos trazer essa visão cósmica de volta para a nossa realidade. O que acontece quando essa nossa função principal de observar, através do pertencimento, é interrompida? O que acontece nas nossas próprias vidas? Olha só esse contraste, é muito poderoso. A criança, com aquele impulso natural de se conectar, de brincar, de pertencer, de aprender, ela está no auge do exercício da sua função. Já o idoso que vai se isolando, ele vê suas conexões se desfazendo e, junto com elas, a sua função começa a diminuir. Esse processo tem nome: morte social. E é uma cascata bem trágica. Geralmente começa com a perda de uma função, como na aposentadoria. Isso leva ao enfraquecimento das conexões, que, por sua vez, acaba com o sentimento de pertencimento. O resultado? A vontade de viver enfraquece e a desintegração começa muito antes da morte física. Mas, e aqui está o ponto crucial, esse processo pode ser revertido. E temos um exemplo muito poderoso disso. Quando uma pessoa mais velha assume uma nova função, como cuidar de um neto, por exemplo, a sua longevidade pode aumentar. Por quê? Porque o pertencimento e o propósito são restaurados. E a vontade de viver se fortalece de novo. E é assim que todas as peças se encaixam. Essa nossa jornada nos leva a um novo entendimento do que realmente importa no fim da vida e coloca o propósito e a dignidade frente a frente. Então a gente volta para o Kant. E aqui fica claro o ponto cego da filosofia dele.
A dignidade no isolamento ignora a base da vida, que é o pertencimento. Uma pessoa isolada pode até morrer com dignidade, mas, segundo essa visão, ela já perdeu sua função vital, sua função cósmica, que é observar o universo através da conexão. Portanto, o veredito desta análise é claro. A dignidade é fundamental, óbvio, mas ela não pode substituir o propósito. Uma vida de propósito, vivida através da conexão, do pertencimento, essa é a verdadeira medida de uma existência que faz sentido. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a gente aceitar, nem que seja por um instante, essa ideia de que somos um universo se tornando consciente de si mesmo, então qual é a nossa função, hoje? O que a gente está observando e contribuindo para o todo neste exato momento?